Uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Estarei feliz aonde for. Se você estiver comigo, a vida já me derrubou, a vida já me deu abrigo, mas a vida já me situou e a solidão não faz sentido. Viver requer coragem, então. Viva pra ser feliz e não viva em vão. Muito obrigado a todos que já estão chegando na live aí. Eu sou Adolfo Clair, você está no meu canal. E hoje nós vamos bater um papo sobre Bíblia, né? Trocar ideia aí, fazer uma live. Hoje é a live dos pedintes. Trocar uma ideia com vocês sobre essa questão aí. Que o negócio tá feio na minha vida. O negócio tá estralado. Tá estralado. Então, desculpa começar a live agora. Eu tava vendo um vídeo aqui da galera do Cacete Planeta comentando sobre o Massaranduba, sobre os caras das antigas, né? Os tipos de piada. E hoje, quarta-feira, teve culto. Então, acabei atrasando um pouquinho aqui. Mas vamos iniciar nossa live aí, trocar uma ideia, porque o negócio tá feio pro meu lado, hein? Já vou até deixar meu número aqui. Pix 12 988 14 05. É isso aí. Fixar a mensagem. E é isso aí. Já tem que fixar a mensagem aí, porque o que acontece a situação, minha gente? Minha vizinha fundiu o motor. Assim, fundiu não, né? Ela começou a fumar. Soltar fumaça e vazar óleo. Fui pesquisar, tem que trocar pistão, trocar anel de vedação, trocar um monte de coisa, talvez retificar o cabeçote de cima. E aí o que acontece? É sofrimento. Quanto custou essa brincadeirinha? Quanto vai custar, né? Eu tenho que arrumar esse dinheiro até sexta-feira. R$ 1.000. R$ 1.000. Já comecei a pedir dinheiro emprestado para um, dinheiro emprestado para outro. Falei, não, agora nós temos que ir lá pedir um apoio para os parceiros da live. E então, assim, a minha situação é essa. Porque a moto é minhas pernas. Eu vou trampar de pedreiro, dependo dela. Se eu tiver que resolver alguma coisa para poder pegar da aula, preciso dela. Então, a moto eu não posso deixar ela brincando. E como fazem 12 anos que eu tenho essa moto, 11 anos, para ser mais exato, foi no início de janeiro de 2013 que eu comprei essa moto, sem reclamações. Ela já me levou até onde tinha que levar, e hoje para voltar embora, voltei andando a pé. Deixei ela lá no doutor, e aí vim andando a pé. Eu com a minha esposa veio conversando e tal. Então, assim, 14 quilômetros andando a pé. Então, eu sem minha moto, fico sem minhas pernas. Então, eu falei, é necessidade de primeira chamada. O que acontece? Preciso levantar esse dinheiro. Tô trampando? Não. Por quê? Porque não tem como ir pro trabalho. Não dá para você ir caminhando a pé ou pegar um ônibus. A região que eu moro aqui, eu moro em Caçapava, mas eu tô trampando em São José. Então não tem como eu ir para São José a pé, porque não tem ônibus. Então a pé não dá, porque é longe. E não tem se eu for pegar ônibus não compensa. Eu vou gastar 2 horas de ônibus para ir 2 horas para voltar. Então, não compensa. Fico em casa aqui e faço corre, né? Já tentei procurar um trampo aqui perto nesse período. E carnaval também, vixe, aí piorou tudo. Então, assim, quem puder dar uma força para mim, meu telefone tá aí, caso que queira trocar uma ideia. E é isso aí. Então, preciso de pelo menos uns 10 valentes aí, com 100 cada um. E vamos meter bronca na live. Né? E vamos meter bronca na live. O nome da live em si o nome da live é Discussões sobre Bíblia. Então, qualquer coisa que vocês quiserem comentar aí, pode comentar que se eu puder responder, eu responderei. E vamos tocar o terror na live aqui, tá? Consegui gravar um vídeo hoje, né? Então já falando sobre tradução bíblica, sobre essa questão do progressismo e a Bíblia. Então já deixei um vídeo sobre esse tema, caso alguém queira. Estou conseguindo voltar a falar sobre crítica textual, né? Então no canal, que é uma coisa muito positiva, porque passei muito tempo longe disso. E o meu público gosta desses temas, né? Querendo ou não, meu público gosta desses temas e eu estudei e tenho estudado há muito tempo. Inclusive, sempre ouvi falar, né, um negócio que já não tem nada a ver aqui com a questão. Falam-se que Jesus passou um tempo na Índia.
Eu acho isso engraçado, né? Jesus pode ter passado um tempo na Índia. Só que quando você vai ver a referência histórica cristã que se tem dentro da Índia, o que sobreviveu, na verdade foi por influência de cristãos que foram para a Índia. Né? Então você tem alguma referência histórica e tal, nesse sentido, de cristãos que foram para a Índia, não que Cristo passou um tempo na Índia. Né? Então é muito interessante. Inclusive é nesse livro aqui que comenta, né? Roma e seu império, não sei o que é Aimard, né? A Aimard, né? E por aí vai. Então, são coisas bem interessantes para se discutir, para trocar uma ideia, e que quando a gente começa a dar história faz muito sentido. Né? Lendo a Bíblia, vejo que ela é cíclica. Sim, toda a Bíblia ela vai ter seus ciclos narrativos. Então, você olha para a estrutura de Gênesis, Gênesis tem o ciclo narrativo dele. Se você olhar para a estrutura dos Salmos, os Salmos também têm ciclos narrativos. Isso aí é coisa mais comum e básico. Se você olhar para o livro de Mateus, ele tem um ciclo narrativo que é diferente do livro de Lucas e de Matos. Então, existe a estrutura narrativa que você percebe, beleza? Bíblia, palavra-chave, ajuda a entender o original ao ser estudada? Não, porque o que acontece? A Bíblia, palavra-chave é uma Bíblia de estudo. Ela tem o texto português e algumas dessas palavras no texto te jogam para a palavra na língua original. Isso ajuda? Ajuda, para uma pesquisa rápida ajuda. Mas te ajuda a entender o original? Não. Porque para entender o original, você tem que entender do original. Então não adianta nada você ser jogado para um dicionário se você não tiver o conhecimento básico de grego ou de hebraico. A pessoa, você pode estar com uma palavra grega na cara e você não sabe definir. Entendeu? Você olha você pode estar com uma palavra em latim na sua frente e ser um palavrão e você não sabe identificar. Pode estar com um palavrão em hebraico e você não sabe identificar. Então, o que acontece? Você tem que ler o original para entender o texto. A Bíblia Palavra-Chave tem alguma relevância nesse aspecto? Pô, ela tem um dicionário de hebraico e de grego no final. É a coisa mais relevante que ela tem. Né? E aí os números strong no texto em português, que te joga para a palavra original, como eu disse, é um reforço, é uma coisa que te ajuda, que te facilita, mas ele não é perfeito, não é a melhor maneira de você buscar uma palavra. Beleza? Então essa sua pergunta, ela é muito boa. Eu gostei dela. Pergunta muito. Tem 9 pessoas na live. Cadê os likes? Manda uns, até dá 9 likes aí, pô. Então, o que acontece? A Bíblia Palavra-Chave, ela tem esse detalhe. Só que assim, pagar R$250 numa Bíblia Palavra-Chave não é dinheiro que vale a pena, não. Não vale a pena, não. Compensa mais você comprar um dicionário de grego e de hebraico, ou comprar um Novo Testamento grego e um dicionário de grego, que você vai ter uma compreensão bem melhor do que com a Bíblia Palavra-Chave em si. Bom, fui dar uma olhada nas notas de rodapé da Bíblia Palavra-Chave e, sinceramente, não é aquilo lá também, não. Então, não vale tudo esse dinheiro. Se encontrar uma por uns 150, até uns 180 com frete incluso, vale a pena. Mas mais do que isso também, você está jogando dinheiro fora. Jogar dinheiro fora numa Bíblia Palavra-Chave. É essa a minha opinião. E, quem está falando isso é quem tem uma Bíblia Palavra-Chave que não sai de cima da mesa. Tá? É quem tem uma Bíblia Palavra-Chave que não sai de cima da mesa. Então, antes que alguém venha falar qualquer coisa, eu tenho como provar. Entendeu? Fora que quantas vezes eu fui procurar abrir a Bíblia, a palavra-chave, tive que abrir ela e eu vou procurar a palavra e ela não joga para o número hebraico ou grego, para a palavra hebraica e grega. Eu tive que ler no texto original, buscar a palavra, achar o número strong e jogar o número strong, fazer um risquinho, colocar o número à mão, porque não tinha, entendeu? Então, é um negócio que, às vezes, a palavra que não foi jogada ali, ela é chave no texto. A Bíblia, a palavra-chave, não me traz a palavra-chave. Vão catar coquinho. Entendeu? Então, é isso aí. Ao menos o Pentateuco é normal sentir isso? Mas claro, cara, porque o Pentateuco todo ele foi escrito pela mesma pessoa, Moisésão.
Então é natural que ela tenha a mesma estrutura narrativa, o mesmo ciclo narrativo. Isso aí é normal. Se você for estudar Gênesis, for estudar Êxodo, for estudar Levítico, Números, Deuteronômio, você vai encontrar isso aí, é completamente natural. O léxico, a Bíblia é inspirada? Sim, a Bíblia é inspirada. Inspiração é uma coisa, inerrância é outra. São duas coisas que são diferentes, que às vezes são confundidas. A Bíblia é inspirada por Deus? Sim, Deus inspirou homens a escreverem a Bíblia. A Bíblia ela é inerrante? Não, porque esses homens não eram perfeitos. Então você pode encontrar talvez alguma contradição interna, porque isso pode acontecer por limitação do escritor. Então, por exemplo, o Paulo descrito em Atos é um pouco diferente do Paulo descrito pelo próprio Paulo nas cartas. Simplesmente assim. É diferente. Não é alguns chegam a falar que não é o mesmo Paulo. Eu falo, não é que não é o mesmo Paulo, é que um é o próprio Paulo falando de si mesmo e o outro é alguém falando de Paulo. Então, pode haver alguma incompatibilidade narrativa? Pode. E não vejo problema nenhum nisso. Por quê? Porque a Bíblia ela é inspirada, mas ela não é inerrante. Porque senão, você vai comparar crônicas com reis e você tá fudido. Literalmente fudido. Aí você fala, por que literalmente? Porque você vai ver que, dependendo do rei, não bate alguns números. O rei tinha tanto numa coisa, o rei tinha tanto no outro livro. E por que isso acontece? Porque são narrativas de tempos diferentes. Então, a Bíblia deixa de ser inspirada por isso? Não, não deixa de ser inspirada por isso. Mas ela é inerrante? Bem, não. Ela não é inerrante. Ela é inspirada, não inerrante. É isso. O léxico do William de Mauss vale a pena? Vale a pena. Para o iniciante, para o estudante mais avançado, ela vale a pena, sim. Ela vale a pena. Vale muito a pena, tá? O léxico analítico, seja para quem for o léxico analítico, ele é uma mão na roda. Porque, cara, não é sempre, como que eu posso dizer, que você tem tempo para fazer uma análise do texto. Então, usar um léxicozinho ali um léxicozinho que facilita a sua pesquisa gramatical é uma benção. O que, Maria? Léxicozinho, isso mesmo. Acabei de ver a cacofonia aqui, né? né? É o léxico cuscuz, né? O léxicozinho. O léxico cuscuz é um léxico que você come, você estuda ele comendo com cuscuz, no léxico. Entende? Então, o léxico de William de Mauss, ele é bom, assim como o léxico de Benjamin Davidson, mas para definição de significado é bom você complementar com outros dicionários ou outros léxicos que sejam mais parrudos, tá? Que sejam parrudos, que sejam mais brabos. Que léxicos serão esses? Domínio semântico, William Holiday, dicionário de Luiz Alonso Chuquel, né, que são em língua portuguesa. Um Lounida, exatamente, o domínio semântico é o Lounida. Então é isso aí, beleza? Fire Game, salve Fire Game. Aí, ó, já temos 13 valentes, cada um me dando 100, já tem dinheiro para arrumar a moto, hein? É isso aí, preciso de um apoio, quem puder me apoiar, Pix no comentário fixado. Caso eu queira trocar uma ideia comigo, também o Pix está ali, tá? E por aí vai. Como anda seu estudo da nova Peshitta do Tzadok? E quem disse que eu tenho a nova Peshitta do Tzadok? Eu tenho aqui aos 4 evangelhos, ok? Mas a nova Peshitta eu não tenho. Eu não tenho porque como é que eu vou comprar um material se minha moto zoou o motor, né? E aí eu preciso levantar dinheiro para isso. Entende? Preciso levantar dinheiro até sexta-feira, né? O cara falou que pode ser que sexta esteja pronta ou segunda-feira. Vai depender de se ele achar as peças ou não, né? E vai depender se vai ter que retificar uma peça aqui ou uma peça ali. Mas para mim tá apurado o negócio pro meu lado aqui. Tanto que eu vou ter que correr atrás dessa grana aí, porque senão me lasca as pernas, tá? E é isso. Literalmente, porque senão não tem como fazer o andar da carruagem, né? Não tem como fazer o andar da carruagem. Então, se tiver alguém de bom coração que possa me ajudar, qualquer valor aí já ajuda. E a gente vai avisando aí, beleza? Sim, o Lounida,
Ele é o melhor dicionário para tradução que a gente tem. É o que mais ajuda. É um léxico que é um pouco difícil de lidar com ele, porque ele não está em ordem alfabética. Às vezes a mesma palavra aparece 18 vezes, mas isso é uma coisa que é dificultosa de se trabalhar, mas que é muito específica na hora da tradução. Então, um dicionário que vai te ajudar muito no processo de tradução. Um baita dicionário. Quem sabe eu faço uma live falando sobre ele, cara. Um baita dicionário, cara. Acho que vale a pena falar sobre ele, explicar como é que funcionam as coisas. E tem algumas jogadas para se entender como funciona o domínio semântico, né? Então, assim, eu posso tentar fazer uma live posteriormente sobre ele, beleza? Tá? Mas caso queira que eu fale sobre a Peshita, da nova Peshita do Sadoc, se quiser me doar uma, só entrar em contato comigo, manda o meu endereço, vocês mandam para mim, beleza? Vamos lá, consultor do Ivone. Boa noite, meu nome é João Vitor. Sou estudante de teologia e descobri seu canal há alguns meses. Gostei bastante do conteúdo apresentado. E está sendo bom para os meus estudos. Deus abençoe. Tamo junto, João. Tamo junto, João. A ideia é essa, cara. Porque como eu tava conversando com um cara que me deu estudo bíblico hoje, né? Agora, antes mesmo de iniciar essa live. Ele falou, já tá com 20 mil inscritos? Eu falei, não, cara, eu tenho 13.736 inscritos. Só que, por exemplo, eu entendo que o meu canal, mesmo não tendo 100 mil, 200 mil inscritos, ele tem a relevância do meu canal concernente à teologia é muito maior do que canais com 100 mil inscritos. Aí você fala, por quê? Acontece o seguinte, quando você pega esses canais grandes de teologia, o que eles ficam comentando? Fofoca gospel, tretinha daqui, tretinha dali. Enquanto que o meu canal ele é focado em trabalhar a tradução bíblica, grego, dicionário, crítica textual. Então o que acontece? Quando você compara qual canal tem mais influência no meio teológico, o meu tem mais influência, mesmo não sendo um grande canal. Então a questão é, tamanho nem sempre é documento. Tamanho ajuda. Pô, eu queria muito que meu canal tivesse 100 mil, 200 mil inscritos. Atualmente estou feliz por ele ter mais de 10 mil. Entende? Mas assim, eu entendo que a influência desse canal ele é maior no aspecto teológico, mesmo não produzindo nada escrito e tal, ele é mais influente dentro da teologia do que canais com 100 mil, 200 mil inscritos. Entende? Por quê? Porque eu venho falando de algumas coisas que canais grandes às vezes não falam. Não é que não falam. Para poder falar tem que estudar muito. E aí, bicho, quem é que vai querer aprender, aprender grego, aprender hebraico, aprender latim, para falar de um versículo bíblico que nem gera tanta discussão assim, entendeu? Então o pessoal prefere mais falar de fofoca de carnaval, falar de que isso, que aquilo, que o teólogo tal. Não que eu não faça isso, eu faço isso de vez em quando porque a gente precisa de visualização. Mas é isso aí, tá? Bom, ô Denis Alexandre, eu não sou pastor, então me deposita 100 conto, hein, cara? Preciso arrumar minha moto. Não, eu não sou pastor, irmão. Se quiser me chamar de professor, de capitão, de alguma coisa, pode me chamar, mas eu não sou pastor, tá, cara? Se tem um bicho que não é pastor, sou eu, tá? Beleza? Então, assim, fico feliz, tá, ô Ivone? Tamo junto. As diferenças narrativas nos evangelhos sinóticos contribuem para a historicidade de Jesus? Uma narrativa uniforme entre evangelistas ia melhorar ou piorar a crítica textual? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os evangelhos contribuem para a historicidade de Jesus? Pô, os evangelhos falam de Jesus. É a principal fonte que fala de Jesus. Então, se você arrancar um evangelho, você arranca uma parte importante sobre a personalidade de Jesus que a gente não conhece. Desconheceria, entendeu? Então, assim, os evangelhos, eles são a base da historicidade de Jesus. Entendeu? Porque você conhece Jesus através deles. Há menção em outros historiadores, como Joséfo, próprio Targum, Tácito, que eles fazem menção de cristãos ou do próprio Jesus. Sim, mas o conhecimento prático, o conhecimento, Jesus andou, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus falou que vai vir o fim do mundo, Jesus mandou todo mundo catar coquinho. Esse Jesus que a gente conhece, não é só se encontra,
ele é descrito nos evangelhos, beleza? Uma narrativa uniforme entre os evangelhos e melhorar ou piorar a crítica textual. Não, porque você só teria um livro. Tipo, nós temos 4 evangelhos. Se dentro da crítica textual, que é a comparação de manuscritos, você só tivesse uma narrativa, você não teria 4 evangelhos, você teria um evangelho. Entendeu? Então você não teria os 4 evangelhos, você teria um... Então, como que ia ficar a igreja quadrangular? Ia ficar a igreja uniangular. Como é que se chamaria a igreja quadrangular? Uniangular, por quê? Porque você só tem um evangelho. Monangular. Pô, esse é quadrangular. Mono, du, tri e tetra, né? Ou quadra, né? Então, você entende a questão? Então, são 4 evangelhos. São 4 evangelhos. Perfeito? São 4 evangelhos, cada um com a sua narrativa. Agora, para a crítica textual, você só teria uma fonte, né? Você só teria uma fonte para comparação de manuscritos. Você só teria uma narrativa, um documento, seria ele. Bom, seria mais fácil para a gente ler, mas aí você não encontraria aspectos que você encontra nos 4 evangelhos. Porque cada evangelista ele tratou de uma camada da personalidade de Jesus. Se você prestar atenção, cada narrativa dos evangelhos ela traz uma camada na personalidade de Jesus. E isso torna a figura dele muito mais fascinante. Dá mais trabalho para observar isso? Dá. Mas torna isso muito fascinante, entendeu? E por aí vai. Fechou? Tá? E eu não sou pastor, tá, Denis? Então, como multa, você vai ter que ajudar. Você vai ter que ser um dos 10 valentes que me ajuda. Você vai ser um dos 10 valentes que vai me ajudar a recuperar minha moto, hein? Então, eu preciso de 10 valentes aí com 100 cada um, hein? Normalmente eu peço a live sem conta. Agora não. Agora nós estamos estourando boca do balão que eu preciso de R$100 de cada um para bater os 1.000 aí para eu poder resgatar minha moto, entendeu? É, isso aí. Então você vai, tá? Então que Deus te abençoe porque você possa me abençoar, hein, Denis? Não precisa ser hoje, não. Tem 3 dias para isso. Até sexta-feira eu preciso dessa grana, né? E assim vai. No caso, quando eu comprar um léxico analítico grego e do hebraico, como posso estar entendendo por onde começar a estudar? Bom, primeiro passo, Denis Alexandre, você vai no meu canal e você vai procurar os vídeos que tem lá, léxico analítico. Aí você vai ver os vídeos eu explicando como você usa. Então, a primeira coisa que você pode fazer, uma coisa que você pode fazer antes, você pode ler a introdução da bagaça. Mano do céu, leia a introdução de qualquer livro. Você pegou a capa, vou pegar esse livro. Você pegou a capa, você lê a capa, você lê a contracapa, aí você, assim, literalmente, eu faço isso para todo livro meu. Você lê isso aqui, vê o que tem de informação, literalmente lê como se você estivesse lendo o livro mesmo, porque aqui é o começo do livro. Aí você vem, título original, direitos de tradução, onde que fica a rodovia, você lê qual a impressão, qual a edição você está usando, impresso no Brasil, Ellen White, e aí você vai ler, daí prefácio, aí você começa a ler o prefácio. Por quê? Todo livro você tem que ler a introdução. Não tem como. Tem que ler, bicho. Ah, eu vou ler, eu quero entender esse livro. Você leu a porcaria da introdução? Se você não leu, cara, não adianta você perguntar. Aí você lê a introdução. Se você não entendeu nada, aí você pede ajuda. Aí você vai lá, pede ajuda. Aí você já sacou um pouquinho, aí você volta um mês depois, uma semana depois, ou no dia seguinte, volta e manda brasa, cara. Entendeu? Porque senão, tem coisas, tá, Denis? E inscritos do canal, tem coisa que é vocês que tem que estudar, não é a gente. Por quê? Por que tem que ser você? Porque, cara, a gente tem que usar a nossa capacidade intelectual para compreender as coisas. Entendeu? Temos que utilizar a nossa capacidade intelectual. E tem coisa que é simples. Um livro é ler ele de começo ao fim. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha Septuaginta. Cara, ela tem a introdução dela em inglês, francês, alemão, grego moderno, latim. Cara, é a mesma introdução. Você sabe o que eu fiz? Eu li tudo. Entendi tudo? Não, mas eu li. Você fala, mas por que você leu? Porque é importante. Porque é importante. Não é porque eu sou bichão, é porque é importante.
Já teve muito vídeo meu que eu gravei aqui, com base, sabe o quê? Em introdução de livro, porque lá ele conta a história do desenvolvimento, de como aquele livro chegou até ali. E com isso eu comecei a entender como que funciona o processo da lexicografia do hebraico, do grego. E isso me ajudou a compreender coisas de teologia. O problema é que a grande maioria das pessoas, elas são preguiçosas para ler isso aí. Você entende? E tem informações importantes do livro, né? É desse jeito, cara. É desse jeito, entendeu? Entende? E não se esqueça de dar um apoio pra gente no canal aí. Pix tá acima, hein? Então, tem lições que elas são básicas. Por exemplo, o pessoal já quer chegar aprendendo Rasengan. O cara já quer chegar, eu quero aprender a técnica do Rasengan. Já misturar os elementos, já fazer um Rasen Shuriken. E, sabe, o cara já quer chegar aprendendo teletransporte. Tá ligado? O cara já quer chegar no karatê, já aprender, já pegar e dar o rodopio mortal. Não é assim que funciona. Você pega os profissionais, os faixa preta, os 6 Kidan, os 6 não sei o que da faixa preta, sabe o que eles fazem? O básico. Seleção, quando você pega uma seleção, os caras juntam uma seleção, vários jogadores profissionais, e eles vão juntar a seleção, sabe o que esses jogadores treinam? O básico. Então, os profissionais, os bichão, os mestres, eles treinam o básico. Sempre. E nós, que somos leigos, nós queremos estudar coisa avançada. Não. É o básico. Básico. Então, o que é básico na leitura de um livro? O básico é ler o nome, página por página, de capa a capa. Ser estudado como se fosse... Porque isso é parte integral do livro. Isso é parte importante. Então nunca tenha preguiça. Nunca tenha preguiça e nunca tenha pressa de ler um livro. Né? Ah, mas isso aqui é um monte de referência bibliográfica. Mas, cara, dá uma olhadinha, dá uma lida, vê se tem algum livro que você conhece. Porque, cara, às vezes ali você encontra ouro de pesquisa que você nem imagina. Entendeu? Eu não leio nota de rodapé. Tá bom. Mas na nota de rodapé você encontra uma referência que às vezes é importante. Entendeu? Então é zica, entendeu? É zica. Fechou? Então, primeiro passo, lê a introdução, tá, Denis? Segundo passo, vai nos meus vídeos sobre o tema. Tracinho, salve, Tracinho. Já chegou deixando dinheiro para nós ou não? Já chegou fazendo uma pequena doação de R$100 para nós arrumar a moto ou não? Porque a moto já tá arrumando, agora só basta eu levantar a grana. Que já estamos correndo atrás aí, tá? Então, é isso. Esses 3 dias eu vou fazer esse corre aí. Vamos lá. Jesus deve sua narrativa construída em certas partes, especialmente milagres baseados em mitos grego-romano, relatados de Justino Mártir em diálogo com Trifão. Não. Na verdade, se você olhar os milagres, por exemplo, se você olha até o século III, você não tem nenhuma narrativa relacionada à ressurreição. Os heróis gregos não ressuscitavam. A partir do século III é que os heróis gregos, os heróis, não sei o que, eles passam a ressuscitar. Por quê? Por influência, sabe de quem? Do cristianismo, que passa a colocar um Jesus, o seu grande herói, morre e ele ressuscita extremamente mais poderoso. Então você não tinha a ressurreição dos heróis. Você tem um mito lá egípcio que fala lá meio que da ressurreição de um deus lá, mas é uma ressurreição assim, junta-se as partes dele para ele ressuscitar, né? No caso não, Jesus ele morre integralmente e ressuscita. Então esse tipo de ressurreição, ela só se dá a partir do cristianismo. Então, às vezes, o mito grego ele foi baseado num relato bíblico. Se você olhar para os filmes hoje, tá, Lucas? Se você olhar hoje, por exemplo, os filmes, quais são os filmes bons? Aqueles que têm a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Você tem lá o cara que não sabia de nada, que começa crescendo, passa dificuldade, até a solução final. Essa jornada do herói, ela é encontrada, sabe aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. Todo cinema ele é baseado
estrutura narrativa da caminhada do herói, que é originalmente de Jesus Cristo. Uma caminhada moral, né? Pode prestar atenção. Aí você olha para os desenhos japoneses. Vamos lá, vamos pegar aqui. O que desenho japonês tem a ver com isso? Pega desenho japonês. Tem um desenho muito legal. O Goku sempre tá morrendo e ressuscitando. E cada vez que ele morre e ressuscita, ele volta o quê? Mais forte. Né? Aconteceu isso lá no Dragon Ball Z, quando o Raditz matou ele, né? O Piccolo deu um muca com o Sampo nele, ele ressuscitou, foi treinar com o Senhor Kaiô, voltou. Quanto? 8.000 de poder. É mais de 8.000! Né? O Goku, ele volta com mais de 8.000 de poder. Então, ele ressuscita. Aí o Goku, ele morreu na Saga do Céu, ressuscitou na saga no Majin Buu, ele tinha o quê? Virado Super Saiyajin 3. Então, vai vendo. Vai vendo. Você pega Yu Yu Hakusho. O que acontece no Yu Yu Hakusho? O Yusuke Urameshi, o desenho inteiro, ele passou crescendo. Desde a primeira temporada até a Saga das Trevas, né? O Torneio das Trevas. Depois tem a cena do Sensui. O que o Sensui faz? Mata ele. O Sensui chega e dá um golpe no coração do Yusuke e o Yusuke cai morto. Quando ele morre, o que acontece? Ele acorda na sua forma Mazoku, que ele era descendente da tribo Mazoku, ele era um dos descendentes do Raizen. O cara levanta 10 vezes mais poderoso, brigando de igual para igual. Ele tava apanhando o Sensui, que era 10 vezes mais forte que ele. Ele ressuscita 10 vezes mais forte, brigando de igual para igual com o Sensui. Olha que da hora, né, velho? Olha que da hora. Então, esse processo de ressurreição e do personagem voltar mais forte, ela se encontra 2.000 anos atrás. Jesus, ele morreu como homem. E como é que ele ressuscitou? Bichão. Bichão. Era bichão. Entendeu? Então, é isso aí. Então, você pega os filmes dos grandes heróis aí também, é a mesma coisa. Matrix, é sempre a jornada do herói. Tudo baseado na narrativa de Jesus. Das teologias existentes, qual é a melhor que eu posso fazer numa faculdade? Não, meu amigo. Não é o lugar onde você estuda que faz a diferença. A diferença é você, cara. Se você perguntar onde que eu estudei, eu já estudei em vários lugares, assim, desde curso livre até meu curso aprovado pelo MEC. Pergunta se eu tive hebraico e grego na faculdade. Eu não tive. Mas eu dou aula de grego. Eu tive aula de crítica textual? Não tive. Eu dou aula de crítica textual. Eu tenho meu curso aqui no YouTube, página inicial do canal, de graça para quem quiser assistir. Eu vou refazer ele, vou começar a refazer ele, porque a imagem está melhor, hoje eu tenho mais informação, então o áudio é melhor, o visual é melhor, eu tenho mais ferramenta. Então eu vou regravar o curso de crítica textual, é um assunto que eu já domino e eu acho que eu preciso dar uma repaginada. Não que eu deva apagar o que já foi feito, mas eu devo fazer uma repaginada para dar mais visualização também, né? Então, assim, não é o curso teológico. O curso teológico vai te dar um pedaço de papel e algum conhecimento. Ser o bichão é você estudar por si mesmo, entendeu? É isso. Então, eu não me importo em qual escola você estuda. Se você vai estudar numa escola ubandista, se você vai estudar numa escola presbiteriana, numa escola adventista, numa escola católica, ou numa escola metodista, ou numa escola de uma faculdade aí que não tenha vínculo religioso com ninguém, tipo Unital, Uninter, Unip, Unifil, não importa, velho. O que importa é que você vai ter seu pedaço de papel na mão e que você vai construir o seu conhecimento por si mesmo. É isso que é importante, entendeu? É isso que é extremamente importante. Tá hebraico na Bíblia, é essa a questão. Então, por exemplo, agora eu terminei a faculdade de inglês, ontem eu terminei minha faculdade de inglês, meu R2. Mas o inglês que eu sei não adveio da faculdade, eu já entrei na faculdade sabendo alguma coisa. E eu não sou falante de inglês, mas o inglês que eu conheço de leitura, eu consegui por mim. Eu nunca fiz curso de inglês. Mas joga eu com alguém que tá fazendo cursinho de inglês aí. Entendeu? Agora não tem mais desculpa, né? Porque tem faculdade e tal. Mas, entendeu a questão? Então, o estudo é você quem faz. O material base para um gênio é você mesmo. Pô, entendeu? Você pega aí, vamos pegar aí. Sócrates, um dos grandes filósofos da humanidade. Que faculdade ele estudou? Nenhuma. O cara era bichão. Platão, o cara era bichão. Aristóteles, o cara era bichão. Olavo de Carvalho, o cara é bichão.
Mário Ferreira dos Santos, bichão. E qual que era a formação do cara? Entendeu? Não tinha formação filosófica. Não tinha formação, mas são os bichão. Por quê? Porque a pessoa em si, o material, a indagação pessoal leva a isso. História crítica. Não entendi, Lucas. O Capistrano. Salve, Misael Capistrano. Beleza? Tracinho. Vamos ver. Vamos ver quanto já caiu de dinheiro de doação pra nós. Nada. O pessoal tá mão de vaca hoje, hein? O pessoal tá mão de vaca. Aí eu vou ver o número do Pix, tá? Tá errado. 14,0524. É Adolfo Clair, tá? Se não for Adolfo Clair. Tá? Porque na Bíblia LTT existe o partes entre parênteses. Já olhei no início da Bíblia e não tem nada a respeito. Cara, eu vou perguntar pro Elião. Pera aí, ó. Deixa eu perguntar pro Elião aqui. Mas se eu não me engano, você olha pelo uso. Às vezes é. Você fala da antiga LTT ou da nova LTT? Pergunta aí, manda aí, Misael. Onde você comprou aquelas Bíblias em grego e hebraico? Cara, estante virtual, Mercado Livre, às vezes na própria editora, loja que vende livros evangélicos. Depende, cara. A maior parte dos meus livros são usados, tá? Eu não tenho o costume de comprar livro novo. Amazon. Tá, então deixa eu dar uma olhada aqui, Misael. Entre parênteses, tá? Tem as saltadas. Parênteses. Tá. Você tem aqui, ó, por exemplo, Jó 31, ao verso. Jó 32, verso 9. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos. Aí tem um parênteses com risco, entende que é direito. Aí, vamos lá. Às vezes isso aqui foi uma adição de tradução que ele colocou, porque está entre parênteses, é uma adição. Então, é uma. Como eu posso dizer? Eu vou ter que perguntar para ele, né? Mas possivelmente é uma adição de tradução que ajuda a compreender. Rinoceronte, um só chifre. 2. Nota número. Tá? Porque tu exaltarás o meu poder com o poder do reino. Tá. Essa tradução abaixo, ela é uma complementação da palavra anterior. Então veja aqui, veja do reino, que é rinoceronte de um só chifre. Deixa eu ver uma outra nota aqui. Deixa eu ver se eu entendi o negócio. Tá. Tá, ó. Veja aqui, Isaías 24, acho que é 24. Tá, Isaías 25. Isaías 24, 21. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto? Agora imagina, ó. E será naquele dia o Senhor visitará, ou o Senhor, para castigar os exércitos. Deixa eu ver aqui no hebraico como é que tá esse texto. Isaías 24. Jó, Esdras.
Isaías 24. 24, 21. 24, 21. Visitará. Castigará no céu do céu. Isso mesmo. Aqui, ó. Vamos lá, pega Isaías 24, verso 21. Esse visitará, ele pode ser trocado para castigar, entendeu? Ele pode ser trocado para castigar. Então, ó, naquele dia o Senhor para castigar os exércitos, né? Virá para castigar. Então, visitará, essa palavra foi a tradução que ele escolheu para pôr no texto. Mas existe essa tradução que ele colocou risco abaixo aqui, entendeu? Seria isso. Enquanto que as palavras suspensas, elas são como? Elas são adições dele. Mas aqui pode ser uma tradução que aparece em algum lugar ou que e por aí vai. Então seria isso. Fechou? É isso que eu entendi da Bíblia LTT olhando para a estrutura, né, para o layout dela. Layout. Que agora que eu sou formado eu tenho que falar certo, né? Agora é layout, né? Layout, não é layout. Eu gosto de falar as coisas da maneira simples. Eu dou valor para as coisas simples, eu dou valor para as coisas simples. Eu dou valor para as coisas simples, né? Deixa eu ver aqui se o pessoal já tá ajudando. Vamos ver. Pô, agradeço aí, já chegou umas moedinhas. Muito obrigado, Felipe Rodrigues Vieira, pelo apoio. Agora só falta R$980. E tem uns 5 centavos que eu achei. Então agora só falta R$980 para fechar. Pra gente fechar um negócio aí. Então, muito obrigado. Beleza? Misael Capistrano, olha Atos 11:1. Não, mas pelo que eu já expliquei para você, deve ser isso. Fechou? Mas depois a gente volta aqui. Valeu, Felipe. Não, é pouca coisa, mas já o dinheiro que eu não tenho que me preocupar, né? Mas é isso aí, valeu. O que significa a palavra bacharelado? Já pesquisei, mas não recebi informações. Cara, eu nunca peguei pelo original da palavra bacharel, né? Origem da palavra bacharel. Vem do francês, ó. Francês antigo. Bachelor, né? O bachelor. Jovem que aspira a ser cavaleiro. Homem nobre. Latim medieval. Bacaralis. Ou bacalarius. Não, é isso mesmo, ó. Vocês podem achar que eu tô zoando, mas é isso aí, ó. Bacaralhos. Noviço de cavaleiro. Né? Então vamos ver. O termo bacharel no século II se referia a um cavaleiro solteiro, que era jovem ou pobre demais para reunir os vassalos sob sua própria bandeira. No final do século III, ela também era usada para membros juniores de guildas ou universidades. Então, tá vendo? Então, a palavra bacharel vem dessa coisa aí. Como é que você não achou, mano? Era só pesquisar no Google, pô. Aí você quebra minhas pernas, parceiro. Valeu. Olha Atos 11, tá? Vamos lá, Atos 11. Opa. Atos 11. Desde que eu ganhei essa Bíblia, essa é a primeira vez que eu tô abrindo ela pra explicar, hein? Mateus. Atos 11. Aqui tem bastante isso aqui, ó. Vendo João, o submersor, bom sinal.
Atos tem bastante desse tipo de nota. Tá. Aqui ele já está só entre parênteses, né? Então eu não sei, eu não saberia explicar essa nota aqui. Ouviram os apóstolos e os irmãos, aqueles estando na Judéia, o relato que também os gentios receberam uma palavra de Deus. Agora acho que me pegou. Vou ter que perguntar pro Elião como é que funciona isso aqui. Eu vou pedir para ele gravar um vídeo e para eu colocar aqui no canal explicando, tá? Deixa eu pedir aqui pro Elião. Elião de Menezes. Salve, Elião. Boa noite. O seguinte, cara, um cara me perguntou um negócio aqui na live que eu tô, que é a seguinte situação. Você tem vários usos pro parênteses. Você tem um parênteses com a palavra riscada abaixo. Você tem um parênteses com a palavra só assim, abre o parênteses, coloca um conjunto de palavras e fecha. O que significa isso, cara? Então, faz o seguinte, faz um vídeo, manda para mim, ou pode fazer colocar no seu canal, explicando ponto a ponto desses parênteses para nós. Porque eu mesmo olhei e não consegui identificar, tá? Beleza? Se puder fazer isso aí, eu agradeço. Viu? É fácil. Se você não sabe, você pergunta pro autor. É assim, bicho. Não é tão difícil quanto parece. Você tá com dificuldade? Pergunta pro autor, cara. Beleza? Então, depois vem a resposta, tá? Quem perguntou isso aí. Tá, Misael Capistrano? Capistrano, mano. Capistrano de Abreu, ó. O cara ia chamar Capistrano. Oh, desculpa aí, gente. Deixa eu pegar esse Capistrano de Abreu. São contados, formação contemporânea. Aí, ó. Capítulos da história colonial. Capistrano de Abreu. É teu parente, por acaso, esse corno, cara? É, hein, Misael? Capistrano de Abreu. Capítulos da história colonial, hein? Um dos grandes nomes. Deve ser comunista, no mínimo. No mínimo, deve ser comunista. Beleza? Valeu? Então tá, Capistrano. Depois a gente vai ver e ter a resposta. Ó, Adolfo, consegui comprar uma Bíblia igual a sua, da Cidade Bíblica do Trinitariana, que é hebraico e grego. Já era, Francisco, é isso aí. Tem uma pergunta que talvez não tenha muito a ver com o propósito do canal, mas é algo que ando pensando esses dias. Qual a visão bíblica sobre pessoas com deficiências e como podemos incluir essas pessoas dentro do contexto da igreja? Tenho a impressão que é um assunto pouco comentado. Cara, é porque no período bíblico, pessoas com deficiências, acho que no caso, pessoas com síndrome de Down, quase não existiam. Entendeu? Quase não existiam. Você tinha pessoas que eram aleijados, pessoas que eram cegas, pessoas que, né, tinham esses problemas, que eram os mais comuns daquela região. Mas não comenta sobre pessoas com síndrome de Down. Por quê? Acho que eram casos muito raros, né? Pessoas... Desde quando existem pessoas com síndrome de Down? Ó, síndrome de Down é uma alteração genética presente na espécie humana desde sua origem. Foi descrita há 150 anos, quando John Langdon, em 1866, se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico com identidade própria. Então, o que acontece? Vamos pegar a síndrome de Down como referência. Como ela foi só
separada como um quadro clínico apenas agora, 150 anos atrás, é natural que a Bíblia não faça menção disso. Porque, além de ser, eu acho que são raros os casos de pessoas com síndrome de Down. E quando eu digo raro, é porque para nós hoje, eu conheço 10 pessoas assim. Por quê? Porque você vai lá numa escola e tem 10 pessoas reunidas. Mas se você olhar com relação à quantidade de pessoas que têm síndrome de Down com as pessoas que não têm essa deficiência, é uma parcela muito pequena. Então, cara, é natural que não comente, né? A obra de Justino II, ele utiliza seu conhecimento da mitologia grega para afirmar semelhança entre personagens gregos chamados de verbos de Deus que acrescentaram ao céu muito acaso. Não, mas isso é comum, tá, o Lucas? Porque os pais da igreja, muitas vezes, eles tinham um treino da literatura grega, do conhecimento grego-romano, e eles queriam fazer comparações. Então, isso aí é muito comum. Joséfo, por exemplo, ele pega as seitas judaicas e tenta linkar elas com grupos, com escolas filosóficas da época dele. Então, ele chama os fariseus de aqueles que criam um negócio, ele vai falar que os essênios eram estoicos. Ele tenta fazer essas ligações, isso é já o Joséfo, era um judeu. Você pega o Justino, ele vai fazer isso também. O que acontece é que qual que é o primeiro e qual que vem depois, entendeu? Fechou? Tá? Bachelor. Consulta Drivana. Por isso que em inglês eles também chamam os solteiros de bachelor. É isso aí. Qual é melhor entre os três, por exemplo, teologia sistemática, teologia bíblica, exegética? Não. Teologia bíblica, ela acho que ela compõe a exegese, a hermenêutica. A teologia histórica, ela vai fazer parte da teologia bíblica também, né? Porque não tem como você fazer exegese sem estudar o texto bíblico. É que eu não sei qual que é o aspecto da teologia histórica em si, né? Acho que a teologia histórica ela vai além do texto bíblico, ela vai, por exemplo, para os pais da igreja. Os pais da igreja é teologia histórica. Enquanto que a exegese ela se preocupa apenas com o texto bíblico em si, né? E a teologia bíblica ela se preocupa com o texto bíblico. Por aí vai. Mas isso aí é normal. O Fílon de Alexandria, ele era um judeu helenista. E isso também... Por que João escreve João 1, verso 1, né, capítulo 1, da maneira? Porque era uma maneira dele refutar alguns pensamentos gregos que estavam adentrando dentro do cristianismo. Ou talvez assimilá-lo, isso aí é normal. E assim vai, tá? Então isso aí é completamente comum, um encontro de ideias. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar Maomé. Maomé, quando ele fez a religião dele lá, o Islã, o profeta Maomé, ele vai escrever, ele faz uma mistura de judaísmo com catolicismo, e judaísmo, catolicismo com crenças árabes. Ele junta tudo isso e forma o Alcorão. Ele forma o que vai ser conhecido como Islã. Entendeu? Adolfo, você conhece o The New Strong Expanded Dictionary of Bible Words? Tá, R$70. Pô, mano, eu não conheço, mas se for o novo Strong expandido da Bíblia, pô, acho que vale a pena. 70 conto. 70 conto vale a pena. Né? Vale a pena. Tá? Ô Lucas, então, influência, cara. Influência por parte de alguns filósofos. Vamos ver, Jocelhão, vamos ver. Vai que é 500 contos. Se mandou 500, nós já sai feliz hoje. Vamos ver. Valeu, cara. Aí, vamos ver. Valeu, Jocelhão. Pô, agradeço aí, cara. Já é R$940 que eu tenho que arrumar. Até sexta-feira. Aí, valeu, cara. Já é de grande ajuda, já. Né? Valeu mesmo. Deixa eu ver, acho que no zap. Já mandou mensagem aqui. Valeu, Jocelhão. Vamos ver, cara. E pra mim tá enrolado o negócio lá, cara.
tá? Então, assim, influência de um pensador ou outro dentro de um contexto religioso, isso é natural. Isso é natural. Você pega a influência grega, helenística dentro da Judéia do primeiro século, sim. Mas, assim, dizer que o todo da religião foi baseada, não. Tanto que, como eu disse, o cristianismo, ele acaba influenciando certas crenças do próprio paganismo. Porque o cristianismo vai crescendo, ele vai adentrando classes sociais, né? Ele vai convertendo filósofos, historiadores, e assim é natural que haja esse sincretismo, tá? A questão do Logos lá em João, por exemplo, João ele vai escrever lá por volta do ano 90, o seu evangelho. Ele vai escrever lá no ano 90. O que vai acontecer? Você tinha gnósticos adentrando dentro do cristianismo. Então, por que ele escreve o evangelho da forma que ele escreve? Que é para refutar esses gnósticos. Entendeu? Isso aí vai. Mas valeu aí, Jocelhão. Tamo junto. Tá? E... Claro, o comentário bíblico é muito melhor do que a Bíblia de estudo. Então, sim, é bom o comentário bíblico. Tá? Comentários bíblicos são bons, e principalmente histórico-cultural. O comentário bíblico histórico-cultural é, é excelente. Ô, Nube, pode baixar um pouquinho o som aí, por favor? É, isso. Pode aumentar um pouquinho, não tá me incomodando mais não. Tá. Tá? Então, bíblias de estudo são bons nesse sentido. Bíblias de estudo não, comentários bíblicos, eles ajudam bastante, tá? Ó, 26 likes, mano, é isso aí, cara. Valeu aí, pessoal. Pode compartilhar também a live, se vocês puderem compartilhar nos seus perfis. Isso aí ajuda bastante a divulgação da live, né? Sim, os comentários são excelentes, né? Fala Macedo, né? Adolfete, que é isso, mano? Aí judiou, né, cara? Aí já judiou, né? Aí você já quebrou minhas pernas, né, bicho? Aí você já quebrou. O cara chega na live do capitão e já falando Adolfete. Ah, comprei 2 livros de Eta Lineman. Eu não tenho a mínima ideia de quem que seja esse espírito de porco. Quem que é Eta Lineman? Não, vamos lá, conta pra mim. Quem que é Eta Lineman? Eta, Eta Lineman. Teóloga protestante alemã. Não, não conhecia ela, não. Né? Ah, ela vai discordar do Bultmann. Marburgo, em Göttingen. E é um monstro, hein, cara? Passou pela Segunda Guerra Mundial. Gretzky Jesus, Edburger, o qual foi promovida a doutora em teologia summa com laudo em julho de 61. Zendorf. E Ernest Fuchs, em estudo sobre a história da paixão. A mulher não era braba, não, hein? Caramba. Você é louco. Será que a mulher era brava? Era nada. Quando renunciou, esse método histórico crítico. Caramba, hein? Da hora, mano. Ó, a mulher era brava, hein? Método histórico crítico. Por ícone. Pô, eu não conhecia a história dessa mulher, não, velho. Eu não conhecia essa Eta Lineman, não, cara. Pô, já dá pra gravar um vídeo, né? Da hora, cara. Não, da hora, da hora. Rejeitou a prioridade de Marcos, favoreceu a hipótese independente dos evangelhos sinóticos. Foi a sua rejeição de uma fonte Q para os evangelhos sinóticos. Ah, da hora, cara. Ela morreu 4 de março. Da hora. Da hora. Uma teóloga interessante.
Não conhecia ela. Não conhecia ela. Método histórico crítico, metodologia ou ideologia? Pô, cara, gostei, hein? A mulher é braba, hein? A mulher é braba, hein? Cara. Valeu a indicação aí, Macedo. Não conhecia, não. Sinceramente, não conhecia, não. Pô, já vamos baixar um PDFzinho dela pra baixar, né? Vamos ver aqui. PDF. Ó, Amazon. Ó. Eu achei um artiguinho aqui de 10 páginas. Eu só preciso achar o PDF desse livro. Da hora, cara. Da hora. Comecei a gostar disso aqui. Achei um artigo interessante aqui da Andrews University. Pô, vamos baixar, né? Já que já achei 2 artigos. Vamos baixar esse. E vou baixar o outro que eu tava. Andrews University. Oh! Mais um site da Andrews. Vamos baixar, né? Deixa eu ver aqui. Pobre ministros. São diferentes PDFs, mas não tem nomes. Pronto. É, meu, da hora, da hora. Pronto. Já vamos voltar aqui, já baixei 3 PDFs. Ela foi contra sobre as igrejas, ela conta sobre as igrejas alemãs que são frias por causa do método. Não, que o método, esse método histórico crítico, ele esfria a visão do cristão sobre o tema. Você retira milagres, você tira um monte de coisas, você comete anacronismo de tentar aplicar um método que na época não era aplicado, né? Uma das coisas que eu percebo assim, que o pessoal erra muito. Ah, porque o texto está errado. Eu falei, mas está errado por quê? Porque o texto está dizendo isso e na época o texto diz isso e quando você olha não diz, mas você já parou para analisar qual que era o método exegético utilizado pelos apóstolos? É o mesmo de hoje? Não é. Os apóstolos não utilizavam o método gramático histórico, o método histórico crítico, eles não usavam isso, eles tinham um método diferente. Dentro da metodologia deles, judaica do primeiro século, faz todo sentido eles aplicarem o texto daquela forma. É que nós hoje utilizamos um método diferente, só que os caras não levam isso em consideração. Então o cara ele cita lá Isaías 7,14, a aplicação que eles fazem da profecia é diferente. Hoje nós não devemos fazer o que os apóstolos fizeram, porque nós não temos essa autoridade, né? Mas os apóstolos interpretavam dessa forma. Não só eles, mas como todo judeu do primeiro século interpretava. Você pegar a questão lá, como é que é aplicada lá, sonharão sonhos, né? De Atos capítulo 2, o descer das línguas, né? O mover das línguas, é uma profecia de Joel. Como é que é aplicado lá? Olha como é que é aplicado. Então, a gente tem que respeitar o método interpretativo dos apóstolos do primeiro século para entender como é que funcionava a mentalidade deles. Assim como o Lucas colocou aqui, né, de algumas ligações, né,
de influência greco-romana, né, que influenciou Filon de Alexandria, que isso pode ter influenciado os cristãos também, né, assim como a interpretação da Septuaginta influenciou também na interpretação, e levar em consideração isso daí. Né? Então, é isso. Mas valeu aí, Macedão. Pô, da hora, cara. Da hora. Da hora. Ficou chique, cara. Ficou chique. Já ganhei um nome legal pra fazer live aqui, pra fazer vídeo. Eita. Lindo. Porra, cara. A mulher abandonou o método histórico crítico. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi seja louvado, para sempre seja louvado. Amém, é isso aí. Gente, pode interagir aí, cara. Vocês são livres para interagir aí. Sejam todos muito bem-vindos e vambora, vamos meter bronca. Vamos meter bronca. Vamos meter bronca. E agradeço aí. Agradeço ao apoio que vocês têm feito. Tá? Já estamos em 1 hora de live, dá pra gente tocar até as 11 horas da noite aqui, fechou? A gente toca até as 11 horas da noite. Então, nós vamos ficar juntinho aqui até as 11. Então, pode mandar as perguntas, pode compartilhar a live, né? E vamos meter bronca aí, cara. Aproveita que eu tô online aqui. Amanhã eu vou estar online a partir das 7 horas da noite. Nós vamos tocar o terror. Fechou? Mas fiquei feliz, cara. Eu não conhecia essa autora, cara. Vamos lá. Pessoal aí não tem mais comentário. Tô só aguardando vocês digitarem alguma coisa, né? Senão me quebra um pouco as pernas. Eu tenho uma dúvida sincera. Por que Jesus nunca fala sobre gentios? No sentido soterológico. Já parou para analisar isso? Ele veio, senão, para salvar a Casel. Mas é simples. Ele mesmo fala isso na... Isso é uma fala de Jesus. Ele fala isso e de primeira as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele não vai se preocupar com os gentios, porque não era a missão dele. É muita coisa para ele fazer. Então ele focou o trabalho dele. Primeiro, vamos tentar buscar 12, esses 12 tentam salvar a casa de Israel, e depois salvar os gentios. Ponto. Então ele não se refere aos gentios de maneira geral, porque não era o foco dele. Ele tinha isso, ele tinha essa visão. Não é à toa que nos 4 evangelhos é mencionado algumas histórias relacionadas a gentios, né? Existe isso. Então o alcance do evangelho vai além do povo judeu, mas o próprio Jesus, a missão dele era atingir primariamente os judeus, né? Beleza? Tá? Então é mais simples do que parece. O próprio você mesmo se respondeu, tá? O que acontece que os próprios apóstolos, os primeiros anos de cristianismo pós-morte de Jesus, eles atingiram primeiramente os judeus. Não é à toa que começa com Atos 2, a festa onde? Em Jerusalém. E depois disso é que começa a ser levada. Aí você vai ter só em Atos 8 o Felipe falando com o eunuco, a conversão do Atos 10, né? A conversão lá do centurião romano e por aí vai, né? O que o Denis Alexandre, o que o senhor indica para montar montar um estudo bíblico? Que matérias pode ter a princípio? Não, cara, depende de tipo de estudo bíblico que você está falando, entendeu? Da minha parte, eu vou falar para você adquirir material de grego e de hebraico, hermenêutica e exegese, entendeu? Hermenêutica e exegese. É isso. Aí, a partir daí, você já tem a base, você já tem uma base sólida para começar o princípio de interpretação. Ponto. É isso. Tá? Aí você vai precisar depois de outros livros e tal. Fala, Anderson. Tamo junto. Veio para o que é seu e os seus não o receberam. João 1:11. Pronto, aí, ó. Osmar Neves já colocou também. Mas mesmo assim, Jesus ele atuou em relação aos judeus, né? E muitos judeus se converteram ao cristianismo, né? E aí depois o cristianismo ele começa a atingir mais gentios do que judeus,
essencialmente, e que você começa uma cisão entre eles. Isso eu li a tese do Sábado para o Domingo, do Samuel Bacchiocchi. É uma tese fácil de você encontrar. Ele trabalha muito essa postura do cristianismo no primeiro século, né? E aí ele faz essa busca. É uma tese de doutorado de uma universidade católica muito interessante, né? Então seria isso, tá? Mas hoje, vamos lá, se eu não tivesse nenhum livro, como é que eu montaria? Começaria a montar uma biblioteca, começaria com grego, gramática, dicionário, Bíblia, depois hebraico, depois compraria algum material relacionado à hermenêutica, exegese, e daí, mano, é só lamento. Seria paulada atrás de paulada e correndo atrás, entendeu? É isso aí. Fechou? Entendeu? Mas podem mandar bronca aí, cara. Nós vamos até as 11 horas da noite aqui. Senão, fecho a live e faço outra em outro canal, né? Então, seria isso. Mas um negócio que eu sempre aconselho qualquer pessoa para montar sua biblioteca inicialmente é um computador. Um bom computador. Não precisa ser um computador de 5 mil reais, não, mas um i5 de terceira geração com 16 GB de RAM já era. Oi, Itamar Ramos. Eu tenho uma. É o que eu já indiquei: Novo Testamento interlinear, Novo Testamento gramática e dicionário. Léxico analítico, interlinear e gramática. Gramática pode ser uma gramática introdutória, John H. Dobson, Stélio Rega, Antônio Renato Gusso, e por aí vai. Eu indico isso aí. Mas, por exemplo, se a gente vir aqui, deixa eu abrir meu canal aqui. Deixa eu abrir meu canal. Vamos pegar aqui meu canal aqui, ó. Acessar meu canal. Vamos aqui. Isso aqui é a página inicial, tá? Vídeo exclusivo para membros. Hebraico para iniciante. Crítica textual do Orfinos. Não tá aqui o grego, né? Não tá o grego. Você vem aqui na playlists, por exemplo. O que você vai encontrar na playlist? Tem um link aqui de um curso de teologia. Olha o que você vai encontrar aqui. Playlists criadas. Biblioteca Dicas, Império Romano, suas histórias, Novo Testamento desvendado, Jesus, Dica de Ouro para membros, Hebraico para iniciantes, Catolicismo, Linguística. Eu tenho uma playlist só de grego, ó. Estudos de grego bíblico, ó. Só 569 vídeos. Tá bom pra você? Tá bom pra você isso aqui? Se isso aqui não for bom o suficiente. Então, aqui, ó. Só 569 vídeos. Aí você pode começar pelo mais antigo, né? Aí você pode começar seus estudos aqui pelos mais antigos. Ixi, mano, esse videozinho aqui eu tenho que retirar ele. Remover da playlist. Pronto. Esse aqui eu tenho que remover. Pronto, tá vendo? Aí... um monte de livro, ó. Tem um monte de vídeo meu ensinando a estudar grego. Ó, dicas de estudo, Septuaginta. Tem muita coisa aqui, tá? Entendeu? Algumas questões. E assim vai. Ó, gramática grega. Isso aqui é essa aqui é a gramática do Multo e Míriga. São 4 volumes, 1.500 páginas. Tá? Então, essa é a dica que eu dou pra você. Relógio de âncora ali atrás? Meu amigo, que aqui o negócio tem que ser ancorado na Bíblia, né? Eu achei, cara, tava pegando grama com a minha esposa, que ela gosta de usar grama pra fazer horta, pra colocar em cima dos negócios no morro.
os negócios, né? E aí tinha esse relógio, cara. Aí eu falei, cara, isso é perfeito o personagem Barba Rala, né? O Barba Rala. E agora eu mudei o nome do canal, né? Tirei o Adolfo, coloquei o Corsário. Então é perfeito, cara. Bate exatamente com aquilo que eu sou, né? Com aquilo que eu trabalho, né? Que é um estilo bem pirata, né? Um estilo bem... Então, o relógio com âncora combina com o estilo, né? Tenho dificuldades para orar e meditar na palavra. Então, para orar é fácil, é só orar. Meditar na palavra é fácil, é fácil. Tem coisas que você só aprende fazendo. Ninguém precisa explicar para você. Não sei se você é casado, se é virgem, se não é. Uma coisa, fique tranquilo. Se você estiver sem roupa e a companheira estiver sem roupa, você não precisa de mais nada para te explicar. Tem coisa que você só vai aprender fazendo. Como é que você aprende a beijar a menina? Fazendo. Você não pratica, você faz. Vai lá e faz. Né? Não tem como, cara. Como é que você aprende a falar em público? Falando, velho. Então, existem coisas na nossa vida que não tem como alguém te explicar como fazer. Você simplesmente vai lá e faz. Entendeu? A questão é, o que é prioridade para você? Entendeu, senhor Alexandre? O que é prioridade para você? Minha prioridade é orar, minha prioridade é meditar na Bíblia. Faça isso. Entendeu? Estude. Faz o corre. Entendeu? Faz o corre. Faz o corre. Então, é isso. Como é que eu aprendo a tocar violão? Toca. Pega o violão, aprende a fazer um sol, aprende a fazer um fá, aprende a tentar afinar o violão de ouvido, né? Você começa a ouvir música afinada, com instrumento afinado. Então a prática leva à perfeição. A mesma coisa é meditação e oração. A prática te leva à perfeição. Ô, irmão, a Reina Valéria, 1960. Estou lendo espanhol. Estou achando excelente. O texto é certo. Pronto, é isso aí. É uma das melhores traduções em língua espanhola. Não tem questionamento, né, cara? Não tem questionamento. Sabe? Não há muito questionamento. Você aprendeu certo. Cara, tem uns vídeos meus aqui. É isso. Casey Batista, salve Batista. O que eu tenho a dizer sobre livros de teologia sistemática? Que eu não tenho nenhum na minha biblioteca. Nenhum. Aí, ó. O que eu tenho aqui? O que eu tenho na minha biblioteca? O que eu tenho no meu escritório? Monitor quebrado, gabinete de computador vazio, impressora funcionando 80%, algumas traduções. Aqui. Algumas traduções, livros devocionais de lição de escola bíblica e tal. Aí, referência a alguma coisa em latim e alemão, Novo Testamento interlinear, comentário bíblico, dicionário, livros de teologia em geral, gramática de grego, gramática de hebraico, livro de história, livro de literatura, mas eu não tenho teologia sistemática, não tenho. Então, o que isso te responde, Batista? Vamos lá. O que isso te responde, hein? Será que isso responde sua pergunta? Tá? O Anderson, faz essa colocação lá no Lê Pirata Barra Rala para nós, beleza? Tá? Mas sim, tem a teologia sistemática de Norman Gulley, que é uma teologia sistemática até, inclusive, que o pessoal lá fora gosta, nos Estados Unidos o pessoal gosta. Norman Gulley, deixa eu colocar o nome dele aqui. Deixa eu abrir outro PDF aqui. Norman Gulley.
Systematic Theology. Esse maluco aqui, ó. Norman Gulley. Eu tenho a teologia sistemática dele em PDF, tá? Esse cara aqui, ele é adventista e ele desenvolveu essa teologia sistemática, acho que em 3 volumes. Né? Tem aqui, ó, Amazon, Norman Gulley. Contagem regressiva, preparação para o tempo. Aqui, ó, tá vendo? Teologia sistemática, Deus é uma trindade. Essa gramática aqui, ó. Essa teologia sistemática, tá? E o pessoal gosta bastante, viu? O pessoal lá fora estuda bastante essa teologia sistemática. Né? Os apologistas do Brasil vão falar, mas é aceita. Foda-se, são tudo um bando de idiota. Porque teologia produzida de qualidade. Se eu leio os puritanos, Thomas Golding, Thomas Watson, John Ower, acho os puritanos muito bons. Não, eu não leio os puritanos. Eu tenho cara de quem lê puritano. Você acha que eu tenho... Não, brincadeira, mano. Eu não leio que é muita coisa para estudar, mano. Entenda o seguinte, Itamar. Se a gente for estudar tudo que o pessoal joga pra gente estudar, nós estamos lascados. Então você tem que escolher uma área para estudar, se fincar nela, estudar outras coisas esporadicamente. Então, por exemplo, eu estudo muito o que é o grego, crítica textual, né? Alguma coisa de hebraico, quando estou com alguma disposição, profecia. Atualmente eu tive que deixar isso tudo um pouco de lado para estudar sobre história, né? Para estudar como funciona o processo seletivo de professores do estado de São Paulo, que eu tô tentando entrar para dar aula, né? A gente tem que comer, né? Não é só pedir dinheiro na internet aqui, né? Então, o que acontece? Tanto que eu só peço ajuda aqui quando o negócio tá feio pro meu lado, né? Porque Norman Gulley não é adventista? Tá, até onde eu sei, Norman Gulley é adventista. Porra, mano, aí você quer fuder comigo, né? Ah, tá, viu? Aí, ó. Teólogo adventista Norman Erling Gulley falece aos 88 anos de idade. Aí, ó. É o mesmo Norman Gulley que eu peguei. Deus é uma trindade. Aí, tá vendo? Então, pronto. Agora, eu vou pedir para você, sinceramente, qualquer questão que você tenha relacionada ao adventismo, se inscreva no canal Lepirat Barbarral. Capitão Barbarral, que é esse cara aqui, ó. Eu peço que você se inscreva no canal do Lepirat Barbarral, que é esse aqui, ó. Lepirat Barbarral. Teólogo de tapa-olho, não tem vergonha na cara. Você vem, se inscreve aqui no Lepirat Barbarral, ó. Assina todos os sininhos e aí você vai ter toda, assim, o Anderson, pode perguntar, é que a sua pergunta foi relacionada à teologia sistemática, eu respondi, mas se não fosse eu também não ia responder. E aí, cara, eu vou ter todo o prazer de responder para você sobre o adventismo, beleza? Quem quiser saber sobre adventismo, esse canal aqui, ó, Lepirat // teólogo de tapa-olho que não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lepirat // aos manos de direito nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barbarrala, sem os amigos Sodril. Isso aí. Fechou? É isso aí. Tá? Beleza? Então, espero ter respondido. Para começo, eu tenho uma Bíblia Palavra-Chave, tenho uma King James 611, dicionário Wycliffe, comentário bíblico Moody, outro comentário bíblico Wiersbe. Começo já consigo estudar legal? Vamos lá, bichão. Tá faltando gramática de grego. Tá faltando dicionário de grego. Dicionário de grego bom, porque o da Bíblia Palavra-Chave é mediano. Então, tá te faltando um domínio semântico. Um interlinearzinho aí seja majoritário. Eu acho que interlinear majoritário te ajudaria bastante, interlinear majoritário. Os comentários você tá bem. Moody, Wycliffe, Wiersbe.
já é um começo, já você não tá tão perdido. É melhor do que ter 500 bíblias de estudo. E aí, velho, ir desenvolvendo as habilidades, beleza? Fechou? É isso aí. Falta aí, tá? Mas assim, cara, como é que você consegue construir sua biblioteca de maneira legal? Bom, eu vou dizer para você como é que eu comecei a minha. Uma bíblia de estudo de Jerusalém. Uma BJ, cara. Foi o primeiro livro que fez parte da biblioteca aqui, como para construir minha biblioteca. Mas, confundiu o autor. Não, tranquilo. Esquenta a cabeça não, Anderson. Esquenta a cabeça não. A gente erra também, eu também erro, todo mundo também erra. E é isso aí. Mas fechou? Mas você quis perguntar, respondido. Fechou? Tá. Cara, esse coraçãozinho aqui do lado, cara, ele é foda aqui, ele atrapalha a minha visão. Deixa eu. Chat em outra janela. Pronto, agora sim. Encontre a área em que o Espírito Santo te leva para dentro da teologia. Mete bronca nessa área. O lado estudioso aí. Cara, dá pra eu colocar isso aqui, ó. Ó que top. Dá pra eu fazer o seguinte, ó. Tô tanto tempo moscando. E aí dá pra eu inverter, cara. Ó. Aí deixa eu aumentar aqui. E ó. Não acho melhor eu. Ó. Não. Melhor esse aqui, ó. Pronto, aí, ó. Tá bom o comentário aí? Tá da hora? Vamos lá. Macedão. Adolfo, Mateus 24 é a queda de Jerusalém ou o fim dos tempos? Os dois. Os dois. Há diferença entre os três relatos no Evangelho? Sim, há diferença. A diferença de público, a diferença de autor, a diferença na ênfase de mensagem, a diferença na estrutura narrativa. Cara, você pega o Evangelho de Marcos, o que é? O Evangelho de Marcos é Jesus correndo, é fazendo milagre, é curando, é batendo papo com um romano. Você pega o Evangelho de Mateus, é um negócio mais judaico, questões mais judaicas. Você pega o Evangelho de Lucas, apresenta um Jesus mais curador, mais filosofão. Então, é um negócio muito interessante. Fechou? Pronto. Alguém tem mais alguma colocação aí? Ai, ai. Ai. Vamos lá. Sinto-se à vontade para comentar. Se eu não gostar, a gente remove. Se eu não gostar do comentário, a gente remove. Aí, pronto. Vamos aí. Só aguardando os comentários aí pra gente trocar uma ideia. Não esqueça de dar uma força para nós aqui, hein? O Pix aqui, o número Pix aqui, que é para consertar a minha moto, né? Ajudar no conserto da moto aí, fechou? Então, tamo junto aí, tá? Então, quem puder dar essa força, eu agradeço. Eu tive revendo, cara, falei, cara, o que eu acho da Bíblia Thompson? Cara,
a Thompson é uma Bíblia clássica de estudo brasileira, né? Eu não sei se o valor dela compensa. Não sei se o valor dela compensa pra gente. Então, deixa eu ver. Bíblia Thompson. Eu não sei se... Thompson, R$180. Eu não sei se ela vale tudo isso. R$160. Sabe assim? Eu não pagaria. Eu não pago esse valor todo numa Bíblia Thompson, não. Entendeu? Eu não pago numa Bíblia Thompson esse valor que estão pedindo aqui. Eu não acho que valha. Mas, assim, ela é uma boa Bíblia para quem gosta. É uma boa Bíblia para quem gosta de... para quem prega. Porque ela separa os estudos por temas. Então, você estuda ela por cadeia temática. Então, isso é um bagulho legal. É muito importante. Ajuda muito quem prega sermões temáticos. Então, excelente na minha opinião, nesse aspecto. Ok? Eu acho assim, excelente. Sabe? Então, é uma Bíblia que, assim, mas não vale o preço que estão pedindo. Não vale. Por R$100 valeria, tranquilo, mas 200, 170, esquece. Mas nem a pau, cara. Nem a pau. Mas assim, fechou? Já discutiu isso amplamente, mas teologia pelo MEC ou curso livre. Conversei com um rapaz hoje, ele me disse que os livros são horrorosos. Vamos lá, cara. Macedão, eu tenho um amigo. Eu vou colocar aqui o canal dele. O canal dele é Severino Breda. Eu tô inscrito no canal dele aqui, peraí. Dr. Severino Breda. Teologia Apologética. Ele é representante de uma faculdade, tá? Ele é representante de uma faculdade. Aqui, ó. Tem essa live aqui que eu fiz com ele no canal dele, 4 meses atrás. Escolhendo a faculdade com preço justo. O Severino Breda, ele é representante de uma faculdade de curso aprovado pelo MEC, tá? Dr. Severino Breda. Quem quiser se inscrever depois, sinta-se à vontade. O que eu aconselho, mano? Um curso livre de teologia. Página inicial do meu canal. No meu canal, na página inicial, tem um curso livre. Eu aconselho isso aqui, ó. Acessar canal. Esse curso livre que se encontra na página inicial do meu canal. Ele custa R$267. Tá? Então, você vê como é que você faz para chegar no canal? Você vem, clica por aqui, você chega nele. Tá? Pagamento único, R$267. Você vai ter 86 matérias. Tá? São 86 matérias. 86 matérias. Deixa eu entrar aqui. Tá entrando, tá? Tá? Formação completa em teologia. Eu indico esse curso aqui, tá? O tanto de matéria que tem. Então eu indico esse curso livre, tá? Eu cuido da matéria hoje é o 11, né? Que é o exegese. Eu cuido da área de exegese. Tem aqui sobre teologia sistemática. Módulo 8, eu cuido do módulo 8 aqui, ó. Esse módulo 8 aqui, módulo 6, módulo 7, módulo 8, que era o antigo módulo 4. Eu que cuido. Se você vir aqui, por exemplo,
Unidade 1, grego 1, Departamento de Teologia Exegética. Olha a cara de quem que vocês vão encontrar. Sou eu, ó, tá vendo aqui? Então, eu sou professor de grego aqui, que eu cuido dessa área. Então, tem aulas minhas de grego aqui, que não são as mesmas que estão na página inicial, porque cada curso é cada curso. Aí tem o grego, exegese, tem o hebraico. Eu preciso colocar mais umas aulas de hebraico aqui. Tá? Aí tem hermenêutica, algumas videoaulas. Tá? Então, assim, é um curso que eu aconselho, tá? Se te falaram que curso livre é ruim, eu te aconselho seriamente esse aqui, ó. Tem muita apostila, muita coisa, são 86 matérias. Tá? Monografia, ó, 100. Entendeu? Então é um curso que eu te aconselho. E aí depois você vai lá no canal do Breda. Se quem quiser, eu passo o contato do Breda. E, cara, a faculdade que ele representa tem faculdades com bons cursos. Deixa eu ver aqui como é que tá a UniCV aqui, a faculdade que eu acabei de fazer história. Mas aí você fala com o Breda, que ele é o diretor, né? Que eu vou colocar aqui de novo aqui para vocês verem, ó. Olha as matérias. Eu fiz aqui no meu caso é um R2, mas ó, só matéria top: língua portuguesa, linguística 1, língua portuguesa, prática pedagógica, língua portuguesa, sintaxe semântica, práticas pedagógicas, linguística 2, oficial, expressão oral em língua inglesa, letra, produção de texto em língua inglesa, linguística 3, literaturas em língua inglesa, tópicos avançados em língua portuguesa e inglês. O que eu aconselho? Faz o curso livre de teologia. E o que você faz? Faz uma faculdade aprovada pelo MEC de história, filosofia, letras, sociologia. Entendeu? Teologia você faz. É a classificação habilitados VUNESP. O Ângela Rorô, você é VUNESP, tá? Porque ano inicial é pedagogia, você é formado em letras. Então, se você prestou concurso da VUNESP, você é habilitado VUNESP. Então, assim, tá? Então, o que acontece, tá, o Batista? Meu conselho é esse: faz um curso livre de teologia, que é mais barato, no caso esse, R$300, 267, pagamento único, e você mete bronca num curso superior, de história, letras ou filosofia. E assim, o pagamento são juntos. Cara, é que não tem como eu trazer aqui o velho da lancha, que ele também tá num perrengue lá, o computador dele zoou. Mas, normalmente, os cursos que ele representa são menos de R$150. Tem vezes que você vai pagar 110, 120, entendeu? Beleza? Então, assim, vale a pena, cara. Eu tô fazendo um R2, eu pago 110 por mês. Já terminei o curso, tem 6 meses, só que eu tenho que pagar 12 meses. Então, eu tenho mais 6 mensalidades para pagar, né? Entendeu? Então, fala comigo ou fala com o velho da lancha, o Severino Breda, que aí ele ajuda. Eu vou até passar o contato do Breda aqui para você, para quem quiser fazer o curso com ele. Fala que fui eu que indiquei, ó. O número dele é isso aqui, ó. Breda, ó. Breda. O código é 66 96 13 23 13. Aqui, ó, Breda. Aí você fala assim: véi da lancha. Chama ele, manda mensagem: véi da lancha, quem te passou foi o Adolfo. Quem me passou seu contato foi o Adolfo. Tá? Beleza? Cara, só uma dúvida: gera um certificado desse curso? Sim, gera, mano, gera. O certificado já tá, se eu não me engano, ele tava incluso. Beleza? Ele já tava incluso, tá? Fechou? Foi feita uma pergunta sobre algumas perguntas aqui, eu já vou voltar. Ah, tá. Que eu tava respondendo isso aqui.
Então, espanhol por R$ 278, Bíblia Thompson, aí fica por gosto, né? Podemos afirmar que estamos realmente no fim dos tempos? Nós sempre estivemos no fim dos tempos. Cara, o olho da cara é uma perna e um rim, Tamar. Minha opinião sobre a TEB. Cara, não cheira nem fede. Muito obrigado. Já fez teologia. Livre, só para começar. Em maio começa uma pelo MEC. E na moral, só pelo bacharelado mesmo. Tenho muito mais estudar minhas próprias áreas. Então, Case, eu aconselho isso aí. Fazer pelo MEC vale a pena? Não. Não vale a pena, cara. Sério. Fazer teologia pelo MEC hoje. Mas o Breda tem curso aprovado pelo MEC. A faculdade tem curso de teologia aprovado pelo MEC. Mas eu aconselho mais fazer uma faculdade de história, de letras. Porque, cara, com essas faculdades você consegue dar aula. Com a faculdade de teologia, é muito difícil. Você só vai dar aula na sua igreja, num seminário e por aí vai. Então, essa é a minha opinião, cara. Não vale a pena você jogar fora 3 anos da sua vida pagando mensalidade para ter um curso aprovado. Cara, diz para mim. E eu falo por experiência própria. Eu tenho curso livre de teologia e tenho curso aprovado pelo MEC. Eu tenho a convalidação em teologia, que é um bacharel em teologia, a mesma coisa, né? Na época tinha. Eu fui um dos últimos a fazer a convalidação em teologia. Pergunta para mim se eu usei meu diploma de teologia para alguma coisa. Para nada. Para nada. Não serve para nada, cara. Entendeu? Desculpa aí, gente. Tava tirando a água do joelho. Fechou? Uh, uh, tá, então. Qualificado, isso. Isso, qualificado. Tem o classificado, que é nossa situação. O habilitado é quem é formado na área e o apto. Habilitado, habilitado, qualificado, isso. Entendeu? Por que eu digo isso para vocês? Porque, cara, eu sou formado em teologia e o meu diploma de bacharel em teologia só serviu para uma coisa. Para uma coisa apenas ele serviu. Para que ele serviu? Quando eu estava fazendo história, eu também comecei a licenciatura em história. Eu fiz uma pós-graduação em história, ensino de história. E aí, como eu não tinha terminado a faculdade de história ainda, eu pude emitir, eu escaneei meu diploma de história e enviei o meu diploma de teologia para poder pegar minha pós-graduação de ensino em história. Foi para a única coisa que esse diploma ser aprovado pelo MEC serviu. Foi a única coisa. Só para isso. Para mais nada. Do resto, cara, meu diploma de teologia, esquece. Tá? Aprovado pelo MEC, esquece. Entendeu? Esquece.
assim, até para dar aula de ensino religioso, o diploma de teologia, de bacharel em teologia não serve. Hoje ele serve para mim porque ele me dá um reforço, mas ele não serve, sabe? Para dar aula aqui no YouTube, não preciso de diploma, entendeu? Por aí vai. Fechou? Tem certificado sim. Gostei muito do teu curso aí. Quando folgar mais meu dinheiro, vou querer fazer esse curso do link. Aí sim, valeu, tá? Outra coisa, hein? Outra coisa. Alguém já fez a doação via Pix para dar uma força para nós? Não se esquece aí, hein? Tem que dar o apoio para nós aí, porque até sexta-feira eu tenho que levantar R$1.000, bicho. Eu tô correndo atrás de pegar emprestado com um, de pegar com outro. Já tem alguém que fez alguma doação aqui. Deixa eu ver quem que foi, parceiro. Valeu, Itamar Franco, Itamar Campos Ramos. Pera aí que minha esposa tá querendo falar comigo aqui. Nossa. Vamos lá. Então, onde é que eu estava? Tá. Não se esqueça de fazer doação. Valeu aí, Itamar Ramos. Muito obrigado pelo apoio. Opa, o Macedão também já fez uma doação. Deixa eu ver aqui. Valeu, Macedão. Aí sim. Disso tudo agora, deixa eu ver. Vamos ver. 20, 40, 20, 60, 90. Bom, agora só tem que correr atrás de R$900. Aí, ó. Agora só tem que correr atrás de R$900. Muito obrigado pela ajuda, gente. Muito obrigado pela ajuda. Agora só tem que correr atrás de R$900. Né? E por aí vai. Case Batista, valeu pela dica, tamo junto. Façam letras alemão. Ó, já sirvo para falar em línguas ou não? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já posso virar um pastor da prosperidade de igreja neopentecostal que gosta de um teatro. Cara, sabe alguma coisa da história da moda cristã? No caso, a influência das vestimentas desenvolvidas pela Igreja Católica, coisa do tipo. Eu acho interessante, algo que eu nunca achei materiais sobre. Meu irmão, pesquisa em inglês. Pesquisa em inglês que você vai achar alguma coisa. Senhor, prega. Cara, tem 2 tipos de martelo aqui. Tem martelo grande, martelo pequeno, prego de aço. Cara, um bagulho louco aqui no Vale do Paraíba. Os caras têm prego de aço, velho. Prego de aço, prego de normal, prego de forro. Não é prego quem vier pela frente. Madeira, parede. Nós não temos mesmo. Já preguei parafuso. Nós não temos dó mesmo. Tá? Nós prega com gosto. Não, sim, eu prego sim, cara. Só que eu nunca sou chamado. Aí que tá. Olha que louco, né? Eu nunca sou chamado para pregar, mas eu prego. A minha esposa prega e tal. Vamos lá. O Anderson Lima, teologia, teologia, o cara entra cristão e sai desviado. Só se ele for um Zé Ruela, tá, Anderson? Com todo respeito, só se for um Zé Ruela. Só se o cara nunca teve uma base cristã. E aí que nós entramos numa questão, tá, Anderson? O cara estudar teologia e sair desviado só porque é pelo MEC? Não, é porque ele não teve uma boa base cristã. Cara, eu tenho certeza que qualquer um dos caras que acompanha o meu canal aqui, se eles começar a fazer um curso aprovado pelo MEC em teologia, não vão se desviar. Por quê? Porque o cara já tem a base dele, ele não vai sair da igreja dele, ele já sabe o que ele crê. Agora você pega um moleque, 17 anos de idade, que acabou de sair da escola, que não sabe o que fazer da vida e falou que vai virar pastor e ele vai estudar teologia. Mano, esse moleque não sabe porcaria nenhuma. Aí sim ele pode se desviar. Eu entrei na faculdade de História e não saí comunista. Entendeu? Mas porque tudo um bando de Zé Ruela. Não, aí, Anderson, aí com todo respeito, é porque esses que você conhece são tudo um bando de Zé Ruela. Né?
Porque eu, particularmente, fiz teologia aprovada pelo MEC e não senti nada. Tive que estudar sobre teologia da missão integral, tive que fazer um negócio, não, pronto, não. Entrei para fazer faculdade de história, não virei comunista. Então, a base tem que ser forte. A base da pessoa tem que ser forte. Entendeu? A pessoa, ela tem que ser forte. Se não, cara... Aí a pessoa vai assistir um videozinho de ateu. Esses teus amigos aí, se assistir videozinho de ateu, vira ateu também. Entendeu? Vira ateu também. Por quê? Porque a base, o problema não é o curso. O curso só vai te dar um pedaço de papel, mano. O que eu sei de teologia não foi em curso de teologia. O que eu sei de teologia não foi em curso de teologia, foi estudando teologia. O que eu sei de história, 99,9, o que eu sei foi estudando história, não foi na matéria de história. A matéria que eu mais aproveitei de história, que eu falo, foi história antiga, que é exatamente o processo exegético. Cara, demais. Demais. Entendeu? E por aí vai. Entendeu? Então, essencialmente é isso aí. Tá? Então, seria isso. Então, o capital humano, o cara tem que ser brabo. Ele já tem que entrar, opa, vou estudar teologia. Mas peraí, o que estão me passando lá? É isso? O cara tem que ter sede de pesquisa, não é ficar com o que o professor diz, com o que a apostilinha disse. Não, o cara tem que meter bronca. Eu mesmo cheguei para aluno e falei, olha, gente, isso que vocês estão aprendendo aí sobre aquecimento global é mentira. Tá errado. Os caras olhavam, os alunos olhavam para minha cara, como assim tá errado, professor? Cara, eu já falei isso em sala de aula. E, cara, vamos lá. Olha aqui. Aqui tá falando de aquecimento global. Ok. Se você vai na história humana, na história do planeta Terra, a Terra já foi mais quente do que ela é hoje. Se você vai no século 18, 19, século 19, você vai no século 19, eles defendiam um negócio chamado esfriamento da Terra. Aí do século 20 em diante é que começaram a falar de aquecimento da Terra. Por quê? Porque o aquecimento ou esfriamento da Terra não depende da Terra, depende do Sol. Se o Sol está num ciclo mais quente, aqui vai ser mais quente. Se o Sol está num ciclo que ele está mais frio, aqui vai ser mais frio. Simplesmente assim. Então, o que eu falei para eles é assim, estudem, mas estudem a ponto de você poder julgar aquilo que você está lendo. É isso. Eu falei isso para um monte de adolescente, entendeu? Fechou? Senhor Teologia da Zoeira, você está se referindo a pessoas com problemas de leitura, são analfabetos funcionais. E o analfabeto funcional, ele tem uma definição, eu tenho uma definição muito interessante para analfabeto funcional. Analfabeto funcional, ele não entende o que ele está lendo, então ele cria um significado para aquilo que ele está lendo. Então, por exemplo, você pega como pessoas como o Martinez do KCP, você pega o Romilson Ferreira, você pega a pastora Nadir, eles são analfabetos funcionais. Então, eles não conseguem entender um texto e eles criam um significado para esse texto. Então, é por isso, é dali que eles tiram, é do analfabetismo funcional deles, entendeu? Se eu começar a falar cada coisa que eu já vi saindo desse povo, você cai de costa para trás. Você cai de costa para trás. É isso aí. Tá? Eu sou formado em letras e faculdade pública. Saí do jeito que entrei. Tentaram, mas não conseguiram. Já fui alienado por um bando de bobalhões. É isso aí, Tamar. Tamo junto. Tá? Cara, pode soar polêmico, mas nunca vi alguém que é da Igreja Universal saber algo de teologia. É isso aí. Sim, a NVT, cara. Nunca vi ninguém falar sobre a NVT. Desculpa aí, Macedão. Perdão, cara. Ô, Macedão, a NVT é que ela não é uma Bíblia que tem muito espaço. Quando a gente fala de Bíblia, por exemplo, o interlinear majoritário, ele conseguiu seu espaço no mercado. Você pega a Almeida atualizada, ela tem um espaço no mercado. Você pega o interlinear do Wilson Chosa, ele tem um espaço no mercado.
Quando você fala de Bíblias, traduções, por exemplo, NVI, ela tem espaço no mercado, Almeida Corrigida Fiel, ela tem o espaço dela no mercado. Agora, quando você fala de NVT, ela não tem espaço. É uma Bíblia que uma outra pessoa indica, mas a Bíblia de Jerusalém, ela tem espaço entre os católicos e os protestantes. Mas quando você fala de NVT, ela não é uma Bíblia que ela encontra o espacinho dela, porque algumas pessoas gostam, mas ela não tem aquele brilho que a Corrigida Fiel tem, que a Almeida Atualizada tem, que a NVI tem. Ela não tem esse brilho. E ela não consegue encontrar apoio por gente muito grande. Entendeu? Por quê? Porque gente grande já vai usar a Bíblia de gente grande, que é a Bíblia de Jerusalém, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Atualizada, a própria NVI. Então, essas Bíblias, elas já têm um histórico no mercado. O resto, quando você começa a olhar para outras Bíblias, elas começam a perder espaço, elas já não têm espaço. Então, King James Fiel 1611, NVT, e essas, com todo respeito, e essas caralhadas todas que o mercado gospel tenta te empurrar a goela abaixo, né? Isso tudo não tem espaço, mano. Aí o que acontece? Eles não tem espaço, eles tentam enfiar na sua bunda. É isso. Não tem outra coisa, entendeu? Então, por que a NVT não é tão conhecida? Por causa disso. Porque ela entra nessas Bíblias de segunda divisão que o pessoal tenta te empurrar. Não tem outra coisa, entendeu? Não tem, assim, acho que a melhor maneira de eu explicar isso para vocês é dessa forma. Então você tem aquelas Bíblias que são mais conhecidas e você tem aquelas Bíblias que não vão ser conhecidas e que elas não vão ter mercado. Acabou. E não é querendo ofender ninguém, é a realidade. É a realidade, entendeu? É a realidade. E se vocês acham que eu tô louco, é só olhar para a realidade. Tá? Fechou? Tá? Vai lá. Não, não tenho, senhor Sapo. Salve, Bradocoso. Você já tinha sumido, né, Bradocoso? Que é isso, né, Bradocoso? Você sumiu, né? Bradocoso sumiu. Bradock sumiu. Caramba, hein, Bradock? Você sumiu, né, velho? Sacanagem, hein? Tu sumiu, hein, rapaz? Então, já chegou aí, tamo firme e forte. Já é 11 horas, cara. Tô quase finalizando a live aqui também. E agradecendo a todos que participaram. E o que eu peço só, velho, é assim, ó. Quem puder dar uma força para mim aí, eu preciso levantar dinheiro aí até. Preciso levantar praticamente R$ 1.000 até. R$ 1.000 não, 900. Agora só faltam 905 reais até sexta-feira ou segunda, tá? Que é que eu preciso pagar o conserto da minha moto. Sem o conserto da minha moto, eu não tenho como trabalhar, fazer os corres, né? Então eu preciso da ajuda de vocês aí nesse aspecto aí. Então quem puder dar essa força, né? Eu agradeço, beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E desculpa alguma coisa na live, alguma imprecisão. Peço até perdão. Mas a ideia é a gente sempre crescer. Um abraço e fui.